Olá, TPmiga! Você também se sente assim mais triste, desanimada na TPM? Tem vontade de mudar isso? Então fica nesse vídeo comigo até o final, que eu vou te explicar qual a relação entre essa tristeza da TPM e a diminuição de vibração nessa fase e também, claro, te direcionar aí o que você precisa fazer para mudar isso. Eu sou a Fernanda Felan, especialista em produtividade feminina, e eu te ajudo a conquistar uma TPM sem caos. Vamos lá então. Vibração ainda é um termo cheio de conotação mística, né? Como se fosse assim algo de outro planeta. Mas na verdade, qualquer coisa nesse mundo físico aqui que a gente vive possui uma vibração, uma frequência. Então, por exemplo, qualquer material, né, qualquer matéria tem uma vibração. A madeira tem uma vibração, o plástico tem outra vibração, né? Outro exemplo, né? Estou olhando aqui para o meu piano. Cada nota musical possui uma frequência diferente, uma vibração diferente. A luz elétrica possui uma vibração. E o mesmo acontece com os seus pensamentos. Você é um ser vibracional vivendo uma experiência física. Então, cada pensamento que você tem emite possui, na verdade, uma frequência que acaba atraindo novos pensamentos e situações dessa mesma frequência. Então, se você está insatisfeita com alguma coisa aí na sua vida, né? Você precisa, primeiro, identificar, né, os pensamentos que estão te trazendo esses sentimentos ruins, né, que não estão te deixando feliz aí com alguma coisa na sua vida. Precisa identificar a vibração desse pensamento e começar a praticar novos pensamentos de modo a subir um pouco aí nessa escala vibracional, tá? Eu sei que na prática, né, seria muito difícil você conseguir medir a vibração de cada pensamento, embora isso já seja possível, né? Já existem estudos científicos que fazem isso. É... E então é aí que entra o papel dos sentimentos aí no seu dia a dia. Os sentimentos, eles são o seu guia. Sempre que você estiver sentindo algo negativo, é um sinal que você está praticando algum pensamento que está te levando para a direção oposta daquilo que você quer criar. Então, você precisa fazer algo, né, para mudar isso, tá? A tristeza na TPM é, portanto, só um sinal. É um sinal de que você está, naquele momento, praticando um pensamento que te leva na direção oposta daquilo que você quer. Vamos lá, eu trouxe alguns pensamentos comuns, né, que algumas mulheres me relatam, que aparecem com alguma frequência, né? Pensamentos como: eu não sou boa o suficiente, né? Eu não consigo dar conta das coisas, eu não consigo dar conta, eu não faço as coisas, eu devia estar fazendo mais, eu não estou no meu estado normal. Essa é clássica, né? Essa é muito clássica na TPM, esse pensamento de eu não estou no meu estado normal. Por que esse pensamento é tão comum aí para muitas mulheres? Porque a gente ainda tem uma visão, uma ideia de que ser produtiva é estar o tempo inteiro fazendo coisas, né? O tempo inteiro em ação. E como a fase pré-menstrual é uma fase caracterizada naturalmente por uma diminuição da nossa disposição, da nossa vontade para fazer coisas, a gente fica achando que não está no estado normal, que deveria estar diferente. Mas, né, quando a gente começa a entender melhor o ciclo, compreender toda a importância desse ciclo, dessas variações de energias ao longo do ciclo, a gente começa a mudar essa visão. Mas ainda tem muitas mulheres que acreditam nisso, né? Que quando chega a TPM não fica no estado normal. Esse tipo de pensamento
além, né, de não te levar para onde você quer, também não representam aí quem você verdadeiramente é, né. O que que acontece? A fase a fase pré-menstrual, ela é uma fase do ciclo caracterizada pela presença intensa do nosso crítico interior. Então, esse é o momento do ciclo que começa o processo de interiorização. A gente passa por 2 momentos ali ao longo do ciclo, né. Quando a gente está saindo da fase menstrual em direção à fase ovulatória, é um momento do ciclo de expansão, que a gente está olhando para fora, né? É nesse momento mesmo do olhar para fora, do estar focada no mundo externo. E quando a gente sai da fase ovulatória e vai entrando aí na pré-menstrual em direção à menstrual, a gente entra nesse processo de contração, de interiorização, de olhar para dentro. Então, tudo aquilo que você não prestou atenção naquela outra metade do ciclo, porque você estava focada em fazer coisas, né, em olhar para o outro, em criar parcerias, enfim, começa a chegar a sua consciência nessa fase, tá? Esse crítico, ele tem um papel muito importante na sua jornada, que é um papel de te trazer direcionamento, né? Quando a gente olha para dentro, a gente consegue identificar o que é e o que não é importante para a gente. Então, esse crítico ele tem um papel importante na sua jornada. Você precisa estar atenta à chegada desse crítico. Agora você precisa estar atenta apenas como uma observadora, né? E colocar um limite também nesse crítico. Isso foi algo que eu aprendi recentemente e que fez muito sentido e muita diferença aí na minha jornada, que é você colocar esse limite nesse crítico interior. Que limite é esse? O limite de que tem aqui quem você é e ao redor tem as coisas que você faz, né? Então, esse crítico, ele pode criticar qualquer coisa que estiver fora daqui, né? Uma atitude sua, de repente uma forma de fazer alguma coisa, ele pode criticar, que é para te trazer esse direcionamento, essa melhoria contínua, mas ele nunca pode criticar quem você é. E quem coloca esse limite é você mesmo, tá? Portanto, uma das principais razões aí que diminuem essa vibração na TPM é quando você se conecta com esses pensamentos negativos comuns nessa fase. Então, o problema não são os pensamentos, o problema é quando você se conecta com eles, tá? E vou te falar o seguinte: isso é uma escolha diária, né? Mais ainda quando chega a TPM, mas é uma escolha diária. Aqui, né, até comigo, assim, mesmo eu estando consciente disso há alguns anos já, tem algumas TPMs que eu me pego praticando o mesmo tipo de pensamento, que para mim um pensamento muito frequente é que eu sou sozinha para tudo, que eu não tenho apoio. E olha, o universo já me mostrou muitas vezes esse apoio através de várias formas diferentes, mas às vezes eu ainda me pego nesse tipo de pensamento durante a TPM. Então não se culpa também por isso, tá? Lembra que você está aprendendo, né? É uma nova prática, aprendendo a treinar novos pensamentos. E quanto mais você praticar, mais fácil vai ficando. Mas não se culpa quando isso acontecer, porque pode acontecer, é natural, né? Como eu falei, mesmo eu já estando consciente disso, já praticando isso com frequência, às vezes acontece e tá tudo bem, tá? Quando você se conecta com esses pensamentos, você diminui a sua vibração na TPM. Então, para de fazer isso.
Para de fazer isso, para de se conectar e começa a se tornar apenas uma observadora desses pensamentos. A meditação é uma prática que ajuda muito nisso, tá? Meditar é justamente você aprender a se tornar uma observadora dos seus pensamentos. Então, se você pratica a meditação diariamente, vai ficar mais fácil chegar na TPM e você começar apenas a observar esses pensamentos e deixar eles chegarem e irem embora. Beleza? Então, esse é o motivo da sua vibração diminuir na TPM. Mas vamos lá. Se você já vem praticando esse tipo de pensamento há muito tempo, né, mantendo esse tipo de vibração baixa na TPM há muito tempo, o que você precisa fazer então? Eu trouxe uma técnica hoje para te ajudar nisso aí, que é o seguinte: você precisa começar a confiar no processo, tá? Só que falar é fácil, né? Ah, confia aí no processo. Falar é fácil. Como que você faz isso? Uma excelente técnica que vai te ajudar a começar a confiar no processo é você praticar, começar a criar coisas que você acredita com mais facilidade. Calma, eu vou te explicar como fazer isso. Não precisa se desesperar. Eu não sei como fazer isso. Vamos lá. Existem várias técnicas, né, de você fazer isso, mas uma bastante eficaz é a técnica de visualização. Visualização consciente, né? Então você pode pensar em algo que você quer criar, algo simples, tá? Algo que você não tenha nenhum tipo de resistência em relação a isso. Não vai escolher agora, eu quero criar R$ 1.000.000 quando você não acredita nem que pode ganhar 1.000, né? Não adianta, tá? Vamos pensar primeiro em algo que você não tenha nenhum tipo de resistência, algo simples, algo que aparece na sua vida aí com mais facilidade, tá? Que você acredita que possa aparecer na sua vida com mais facilidade. Então, você vai fechar os olhos e você vai se imaginar, visualizar já vivendo essa experiência aí que você quer criar, tá? Visualiza com a maior quantidade de detalhes possível. As cores, os cheiros, quem está lá com você, como você se sente. Entra nesse lugar de imaginação assim profunda, consciente e específica, tá? Esse é um exercício bem massa, né? Um exercício de vibração bem massa, fácil de fazer, que você pode fazer ali em alguns minutinhos que você tenha disponível, beleza? Depois que você praticar isso, você pode, no seu tempo aí, abrir os seus olhos e esquecer. E fazer outra coisa, fazer alguma coisa que você gosta, fazer alguma coisa que você precisa fazer, tá? Você vai se surpreender com a rapidez que o universo responde, tá? Eu trouxe até vou contar para vocês uma história que aconteceu semana passada, recentemente aí. Eu tenho um amigo meu que eu já converso sobre isso com ele há muito tempo, né? Desde que eu comecei a estudar isso mais profundamente, a forma como a gente cria as coisas, os processos, né? Os exercícios, as práticas que a gente precisa fazer, que aí eu converso com ele sobre isso. E ele me escuta sempre, mas ele sempre falou que é bastante cético com relação a isso, né? Ele me escuta ali, mas não acredita muito. E aí, numa das nossas conversas aí recentemente, eu falei para ele, cara, então assim, para de me escutar, você não precisa me escutar. Começa a praticar na sua vida, na sua experiência, porque quando a gente começa a ver a coisa acontecendo na nossa vida, aí a gente começa a acreditar, né, no processo. Mas começa a praticar. E aí foi engraçado que a gente ficou conversando sobre várias coisas aquele dia, e eu disse para ele, eu disse para ele o que eu estou falando para você aqui hoje. Começa por coisas simples, coisas que você não tem resistência, coisas que é mais fácil para você criar. E aí ele comentou que ele estava com muita vontade de comer rabanada,
mas que era muito difícil encontrar rabanada nesse período, né? Rabanada, para quem não conhece, não sei se é um prato comum, né, em todo o Brasil, mas lá no Sudeste é bem comum. É um pão, eu acho que leva leite condensado, né? Eu nem sei direito, mas é um pão que é adocicado ali com leite condensado, açúcar e canela, eu acho. E que é muito comum no final do ano, né? Nas comemorações ali de Natal, Ano Novo. E então ele comentou isso: "Ah, ando com uma vontade de comer rabanada, mas é muito difícil achar, né, nessa época do ano e tal". E no final ele falou assim: "Então tá, eu vou criar rabanadas". E é claro que eu fiquei com isso na minha cabeça, porque hoje em dia eu fico muito atenta a tudo que está acontecendo, e fiquei com isso na minha cabeça. Se passaram, acho que umas 2 semanas, e me veio de novo, né, essa história na cabeça. Falei: "Ah, eu vou perguntar para ele sobre as rabanadas". E aí eu pensei assim: "Não, não vou perguntar agora. Não vou". A Esther Hicks, que é, assim, a minha mentora nesse tema, né, ela fala muito assim: "Don't take score too soon", né, então não como é que eu posso traduzir isso? Não, ao pé da letra seria: não veja a pontuação tão cedo, né, assim, não vai verificar assim tão cedo, deixa o processo acontecer. Acho que uma boa tradução para a gente entender seria: deixa o processo acontecer. Então eu não perguntei para ele, falei: "Não, deixa acontecer, vou estar atenta aqui para ver quanto tempo ele leva para criar isso". E aí no dia seguinte, ele postou nos stories uma foto das raban de um pacotinho de rabanadas que ele tinha achado na padaria. Cara, aí eu não resisti, né, aí eu mandei uma mensagem, falei: "Eu não falo mais nada, contra fatos não há argumentos". E aí ele falou: "Cara, é mesmo, eu nem lembrava mais e não sei o quê". E foi muito engraçado, foi muito divertido. E eu falei para ele: "Pois é, né, é isso que acontece. E isso que você falou claramente, eu vou criar rabanadas. Imagina as várias outras coisas que você criou e você não estava consciente disso". Então, a grande questão é a gente estar atento, estar consciente, porque o universo está mostrando isso o tempo inteiro, beleza? Começa pelas coisas mais simples, para começar a praticar, na verdade, para você começar a confiar mais nesse seu poder de criação, beleza? Quanto mais você praticar, mais confiança você vai criando nesse seu poder, né? E vai ficando mais fácil você criar coisas que hoje talvez você ainda tenha alguma resistência ou alguma crença limitante que você acha que é muito para você, que é impossível para você, beleza? Guarda uma frase para você repetir para si mesma toda vez que a tristeza bater na TPM ou em qualquer fase do ciclo. Essa frase é para você, escreve num papel e repete ela para você mesmo. Eu só preciso pensar em um passo de cada vez. Essa frase é poderosíssima para você praticar e para diminuir, na verdade, para aumentar aí a sua vibração na TPM. Eu acredito tanto nesse poder, nesse nosso poder de criação, especialmente porque eu venho experimentando isso na minha vida, né, e agora colhendo aí experiências na vida de outras pessoas também, que chegou um momento que eu entendi que trabalhar a vibração não podia ficar de fora do método de produtividade cíclica. E é por isso que a vibração virou um eixo do método, né? Junto aí com a autoobservação, a clareza e o planejamento, né? A vibração é o quarto eixo do método. Porque eu entendo que de nada adianta você ter clareza dos seus sonhos, você ir lá criar um plano de ação alinhado, né, com as suas energias naturais, com as variações de energias ao longo do ciclo, e você não confiar no processo. Você precisa treinar os seus pensamentos diariamente.
de modo a você continuar acreditando nos seus sonhos de forma consistente e incondicional. Quando você junta esses 4 eixos, ninguém te segura. O resultado, ele vai chegar. O resultado, ele é certo. Não tem como ele não acontecer. Beleza? Eu sei que é mais difícil continuar confiando quando parece, né, que a coisa não está acontecendo, porque na verdade ela está, você só não está vendo ainda. Por isso, quanto mais você praticar com coisas que tenham menos importância, né, mais fáceis de criar, então mais confiança você vai criando no seu poder de criação, beleza? Você vai perceber que existe uma oscilação natural da sua vibração ao longo do ciclo, dependendo da fase, né? Dependendo da fase que você se encontra. E por essa razão, nem todos os exercícios eles são propícios para fazer em todas as fases. Vou dar um exemplo, né? Um exercício de vibração muito comum também é o exercício de afirmações positivas, né? Você escrever mesmo afirmações positivas. E esse é um exercício que ele é muito eficaz, por exemplo, para fortalecer a sua autoconfiança quando você já está se sentindo autoconfiante. Então, numa fase pré-ovulatória, por exemplo, que você naturalmente já está mais autoconfiante, ele é um exercício excelente. Mas se, por exemplo, você começa a praticar esse exercício num momento que você está muito para baixo, ele pode te trazer mais resistência ainda do que te ajudar, na verdade. Então, guarda essa dica. Sempre que você estiver praticando um exercício de vibração e perceber mais resistência, para ele imediatamente, porque é um sinal de que ele não é o exercício ideal para você fazer nesse momento, tá bom? Beleza? Então, só recapitulando, vamos dar uma recapitulada, né? Para a gente não esquecer, para a gente fortalecer aí essa ideia. O que acontece? Deixa eu trazer aqui para dar uma recapituladazinha. Então, o que acontece? Primeiro, você tem que entender que a tristeza na... Gente, toda vez meu auxiliar está caindo agora nos vídeos, né? Deixa ele lá. Primeiro, você tem que entender que a tristeza é só um sinal de que você está praticando pensamentos que estão te levando na direção oposta àquilo que você quer criar, tá? Então, a vibração diminui na TPM, na verdade, porque você se conecta com esses pensamentos, né? Você se conecta com esses pensamentos, sua vibração diminui e aí você tem esses sentimentos negativos. Então, o que você precisa começar a fazer? Qual a técnica para aumentar sua vibração na TPM e diminuir a tristeza? É você começar a praticar, confiar mais no processo. E como você faz isso? Praticando com coisas mais simples, coisas que são mais fáceis de você criar. Quanto mais você praticar, mais fácil vai ser você ir criando coisas que hoje parecem impossíveis para você. Beleza? E lembra sempre da frase. Sempre que você se pegar assim na TPM, ansiosa, triste, angustiada, lembra sempre que você só precisa pensar em um passo de cada vez. Tá bom? Beleza? Na verdade, eu vou precisar buscar meu auxiliar, porque eu preciso lembrar aqui para você que na próxima quinta-feira teremos uma live, né? Nossa live aí semanal. E quinta-feira eu vou te ensinar um erro comum que muitas mulheres cometem na TPM e o que fazer para você não fazer mais parte desse grupo, beleza? Para você parar de cometer esse erro. Então já coloca um lembrete na agenda, vem me encontrar ao vivo. Esse é um momento, é uma possibilidade da gente conversar, trocar ideia, você tirar dúvidas, né? Me contar experiências. Então, é um momento aí para a gente realmente se conectar um pouquinho mais de perto. Beleza? Ó,
lembra sempre que a sua TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Tchau, tchau.